Neste último domingo de 2013, é necessário nós fazermos um balanço. Balanço no sentido de que aquele esforço nosso, aquele investimento de nosso tempo, nosso dinheiro, nosso talento, se realmente atenderam, proporcionaram uma segurança verdadeira, uma alegria verdadeira em nossas vidas. Esses 365 dias, como cada um de nós nos esforçamos, investimos nosso dinheiro, tanta coisa, esperando uma segurança, esperando uma alegria. E muitas vezes terminaram em frustrações, em decepções. Achamos que esse novo emprego que estou tendo, acho que vai trazer segurança, trazer sucesso, mas entrando lá, são intrigas, são dificuldades. Aí investe um carro, quem sabe com o carro eu possa, gasta dinheiro, só que também termina em frustrações. Se eu adquirir um aparelho novo de jogos, aí quem sabe traz divertimento. Aí investe, nada. Se eu contratar net, quem sabe aí lá vou ter muito divertimento, muitas informações, eu possa ser feliz. Também as coisas passageiras. Tem um amigo meu que esse ano ele investiu pesadamente em uma viagem. Ele fez uma viagem transiberiana durante vários dias com um grupo de amigos. Eles pegaram um trem, fizeram essa viagem, Depois eles visitaram alguns conventos onde ficam os budistas. Não é convento, mosteiros. Então, de certa maneira, esse investimento terminou em perdas, porque distanciou de Deus. Então, depois desse ano, é importante fazermos esse balanço. Será que eu realmente investi no lugar certo? Gastei meu esforço, suei realmente no lugar certo? Se não deu resultado, se terminou em frustrações, é necessário, o ano novo que está chegando, agora tomarmos decisões certas, com sabedoria, realmente investir o nosso suor, o nosso trabalho e os nossos bens. E para a meditação dessa noite, vamos abrir Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, 1 a 6. Êxodo 32, 1 a 6. Assim diz a palavra de nosso Deus. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxeram a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com puril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso,
edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será a festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. O povo de Israel, durante 400 anos, foi escravo dos egípcios. Eles sofreram muito. Eles perderam liberdade. Até quando nascessem os filhos, tinha que matar ou jogar no rio. Eles sofreram muito. Eles clamaram a Deus. Deus misericordioso, atendeu o pedido. E no tempo de Deus, levantou Moisés para tirar da escravidão. E depois Deus então fez muitos milagres, atravessou o Mar Vermelho. Deus fez cair no deserto o maná, fez sair a água da rocha e também proporcionou leis perfeitas de Deus. E o contexto aqui 32 é mais ou menos depois de 6 meses de ter passado o Mar Vermelho. E pouco antes, então, mais ou menos nesse período, Moisés é chamado por Deus para subir Monte Horebe. Ele ficou 40 dias, face a face com Deus, recebendo as orientações de Deus. E essa experiência maravilhosa que Moisés estava tendo, o contraste, o povo, diante dessa ausência prolongada de Moisés, eles então vão até Arão, que era substituto de Moisés, e fala: Arão, faça-nos um Deus, construa, levanta, faz um Deus que vão adiante de nós. E o Arão, ele fala: traga o ouro, tira argolas das suas mulheres, dos seus filhos, das filhas, traze, eu vou estar fazendo um bezerro de ouro. E depois, feito esse bezerro de ouro, o Arão, ele fala que amanhã será dia de festa. Esse povo nem espera amanhecer. De madrugada, eles começam a oferecer holocaustos, ofertas pacíficas a esses deuses. E depois, eles se assentam para comer, beber, levantam para divertir. Como será o fim desse investimento? Como será o fim dessa atitude desse povo que buscou um Deus fabricado pelas mãos humanas, uma segurança, uma direção? Eles investiram, tiraram ouro das suas mãos e trabalharam para fazer um bezerro de ouro. Depois eles comeram, beberam e divertiram. Queremos tirar algumas aplicações. Primeira aplicação: os deuses fabricados pelos homens levam sempre à morte. Esses deuses fabricados pelos homens, pela mente humana, pelas mãos humanas, terminam sempre com a morte. Então, versículo 4, eles investem, levam ouro, fabricam bezerro de ouro. Mas veja versículo 28 fala: e fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. 3.000 homens. Ainda versículo 35. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Além daqueles 3.000 que morreram de espada, Deus então, uma peste, feriu outra parte do povo. Por isso, não vale, parece mais seguro confiar algo palpável, algo visível, mas esses deuses falsos, esses deuses fabricados pelos homens, levam à morte. Não esqueçam disso.
O que seriam esses deuses criados pela mente, pelas mãos humanas? O que poderia ser? Qualquer coisa, qualquer pessoa que nós colocamos acima de Deus. Qualquer princípio, qualquer conselho que as pessoas dão, que a mídia dão, que se está acima do princípio de Deus, isso é idolatria. Por isso que precisamos tomar muito, muito cuidado. Pode ser família, pode ser, se a palavra de um parente, de uma família, é mais importante do que de Deus, isso vai lhe resultar a morte. Isso é idolatria. Uma amizade, pode ser um time de futebol, pode ser as próprias ideias, tudo isso, alguma coisa própria, criado pela mente e coração humana, que está acima de Deus, acima do princípio de Deus. Isso é idolatria. Pode trazer uma alegria, uma vantagem passageira. Versículo 6. Naquele momento eles comeram, beberam, divertiram. Alguma coisa momentânea, passageira, mas que leva à morte. O diabo, ele é muito astuto. Ele proporciona essas vantagens, prazeres passageiras, mas que vai resultar na morte, vai resultar distanciamento de Deus. Então temos que tomar muito, muito cuidado. Esses deuses criados pela mente humana e que pode resultar na morte. Isso pode ser todo tipo de uma destruição gradual. A mente vai ficando cega, não consegue discernir as coisas, falta de sabedoria. Isso vai levando a uma destruição, à morte. Então, nós precisamos realmente sempre ler a Bíblia para que, se nós estamos criando ou adorando, confiando esse Deus criado pela nossa própria mente ou a própria mídia proporciona, traz sim alguma alegria. Sentar para comer, beber é gostoso. Ainda levantar para divertir também é bom. Mas qual vai ser o fim? O fim é a morte. O fim é distanciamento de Deus. Não possamos praticar uma atitude tão absurda. Segunda aplicação que podemos tirar: um líder imaturo, o caso de Arão, um falso líder, não teme a Deus, mas teme as pessoas. Arão, que era substituto, pois antes de subir, no capítulo 24 desse mesmo livro, deixa Arão e Hur como substituto. Arão, que viu tantos milagres, ouviu, conhece a palavra de Deus, poderia alertar o povo: não faça isso. Mas ele não teve essa coragem, essa firmeza. Um líder imaturo, um falso líder, ele atende o que o povo quer ouvir, o que o povo quer, mesmo que seja contra a palavra de Deus. Tomemos muito, muito cuidado com esses falsos mestres, falsos líderes ou líderes imaturos. Eles querem agradar, querem fazer ouvir o que o povo quer ouvir, o que eles querem fazer. Então Arão errou de que maneira? Primeiro, fez um bezerro, versículo 4, ele fundiu com os tesouros um bezerro. Ele não criticou a idolatria, mas consentiu. Nós devemos ter essa firmeza, mesmo que não seja líder, mas se alguém da família, alguém que nós conhecemos, vai contra o princípio de Deus, nós temos que realmente ter temor a Deus. Não que medo, vou desagradar aquela pessoa, vou magoar. É melhor magoar aquele momento para que tenha vida do que aquele momento que pode agradável, que pode resultar na morte. Segundo, Arão permitiu que oferecesse holocausto e ofertas pacíficas diante, não de Deus, mas de um ídolo. É assunto muito sério, sério sim mesmo.
No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir. Essa mistura, esse sincretismo com o sagrado e o profano. Nós já vimos ano passado, quando estudamos Levítico, o que é holocausto, o que é ofertas pacíficas. O holocausto, queima total, representa a morte de Cristo, consagração total, e também nossa parte, consagração e a lealdade a Deus. Não uma lealdade parcial, uma lealdade total a Deus. Isso é significado de holocausto. Oferta, o que é oferta pacífica? Gratidão a Deus pelo resgate. Oferta, através de Cristo nós éramos inimigos, agora fomos temos paz com Deus. Por isso que oferece ofertas pacíficas. E eles, de madrugada, ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Então, falso líder, líder imaturo, eles permitem que haja esse mundanismo dentro da igreja, ou daquele momento de culto, onde as pessoas vêm na igreja por causa do relacionamento com as pessoas, por causa das músicas, por causa da peça, por alguma vantagem pessoal. Isso é realmente essa mistura entre sagrado e profano. Veja que pecado grave que Arão e o povo de Deus cometeram. Ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante desse bezerro de ouro. Nem onde nós possamos fazer isso, na presença de Deus, adorar a Deus. Adorar a Deus. Mas, irmãos, o Deus misericordioso, Ele dá uma nova chance. Ele dá nova chance a esse povo de coração duro. Esse coração, uma coisa interessante antes, quando pecado distancia de Deus. Veja versículo 7. Êxodo 32, versículo 7. Deus falando. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Ainda Moisés estando na presença de Deus no Monte Horebe, Deus fala para Moisés: desce, porque o teu povo que você fez sair do Egito se corromperam. Deus tão amoroso, um Deus tão paciente, Ele que sempre chamou meu povo. Nesse momento Deus fala: é teu povo, esse povo de Moisés. O pecado distancia de Deus. Faz que palavra que Deus tem prazer. Você é meu filho, você é meu povo. Agora Deus fala: teu povo para Moisés. Por isso, irmãos, não temos que levar muito sério com o pecado. Todo tipo de pecado. Mas, como disse, Deus misericordioso, apesar de um canto fala, tem um momento ele fala, versículo 10, agora pois, 9 e 10, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura serviço, agora pois deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Eu vou destruir esse povo com duro. Eu fiz tantos milagres, eu ensinei tanta coisa. Esse povo que comete esse idolatria começa, como a Bíblia fala várias vezes, como adultério. Marido e esposa casam, mas um dos dois, em vez de amar seu cônjuge, ama outra pessoa. Isso é adultério. Fomos criados por Deus, temos que amar só Deus, não outras coisas, não outros deuses. E Deus então fica muito irado
eu vou destruir esse teu povo, Moisés, mas a partir de você, eu vou fazer uma grande nação. Assim como fiz com Abraão, eu vou fazer com você. Assim como fez com a humanidade, destruiu todos, começou com Noé, eu quero fazer com você, com a sua própria geração, próxima, né? A geração, a descendência de Moisés. De um lado, Deus tem esse furor, essa ira, mas um Deus misericordioso, né? Ele dá nova chance, né? Veja capítulo 32, versículo 28. Eu vou ler de 26 a 28. Põe-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passar e tornar a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, a cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Então, primeiro ponto, Deus dá essa oportunidade de arrependimento. Arrependimento, esse pecado grave cometeu, mas não arrependimento só de palavras, mas através de atitude. Abandonar algo que ama mais do que Deus. Qualquer tipo de pecado tem que ser abandonado. Não tem cabimento, oh Deus me perdoa, depois venha cometer logo em seguida. Isso não é arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro exige atitude. Qual era a atitude? Que fosse passar a espada, matar seu próprio irmão, amigo, vizinho, até seu próprio filho, que cometeram o pecado. Essa seriedade em relação ao pecado, né? E qualquer coisa, qualquer pessoa que realmente atrapalha a nossa comunhão com Deus, que quer nos levar a distanciar de Deus, exige esse pecado, essa atitude drástica, né? Vamos ler Deuteronômio 13, 6 a 9. Deuteronômio 13, 6 a 9. Deuteronômio 13, 6 a 9 diz assim: se teu irmão, filha da tua mãe, ou teu filho, a tua filha, ou a mulher do teu amor, ou do teu amigo, que te amas como a tua alma, te incitar em segredo dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, que não conheceste, nem tu nem teus filhos, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, nem o olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo, né? Claro, no dia de hoje não dá para aplicar isso literalmente, mas com nossas atitudes podemos fazer isso. Essa pessoa que cogita, que induz a cometer pecado, nós temos que ter, se realmente nós reconhecemos a seriedade do pecado, nós temos que ter essa atitude radical, e também uma vida de santidade, né? Versículo 26, Moisés disse: quem é do Senhor, venha até a mim. Essa separação entre
é do Senhor quem não é do Senhor. Isso é santidade. O lema da nossa igreja, vivendo a santidade. Viver diferente, princípios, os valores diferentes das pessoas do mundo. Estar sempre, princípios de Deus, acima dos conselhos das pessoas que querem distanciar de Deus. Quer todo tipo de pecado contra Deus. Quem é do Senhor, vem até mim. De encontro dentro das igrejas há essas separações. Às vezes é necessário. Porque no meio do povo de Deus, sempre tem essas pessoas que querem introduzir o mundanismo dentro da igreja. E essa atitude de Moisés, às vezes é necessário. Quem é do Senhor, venha até a mim. Outra atitude é de consagração, versículo 28. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor. Consagrar hoje ao Senhor. Consagrar, entregar. Para entregar, como tenho falado, um prato tem que ser, estudamos no Levítico, tem que ser um animal puro, um animal perfeito. Não um animal sujo, cheio de doente. Para que nós possamos consagrar nosso Deus, primeiro temos que nos arrepender, nos purificar, ter uma vida de santidade, para depois consagrar. Queridos irmãos, esse povo investiu, eles trouxeram ouro, esperando que esse bezerro de ouro proporcionasse segurança, alegria. Foi momentânea. Sentaram, comeram, beberam, divertiram, dançaram, mas que resultou tragédia, resultou a morte. Depois desse ano, como tem sido o seu investimento? Do seu dinheiro, do seu suor, da sua capacidade, onde tem investido? Não vale a pena investir nesses deuses fabricados pelos homens, mas sim servir somente a nosso Deus. E o contraste Moisés, vamos abrir Êxodo capítulo 24, Êxodo 24. 12 a 18. Êxodo 24, 12 a 18. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, fica lá, dar-te-ei tábua de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões: esperai-nos até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre monte de Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo da monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, entretanto, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte. Lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Essa experiência, buscar Deus em primeiro lugar, ter uma vida de obediência como Moisés teve, uma vida de santidade. E também o texto que nós lemos, começo do culto, pode ver entre as fendas a glória de Deus. Como que vai ser 2014? É uma coisa que já temos falado geralmente no final do ano. Não é porque vai colocar uma roupa branca, não é porque vai pintar a casa, não é porque vai soltar rojões que vai ser um ano feliz. Nada disso vai acontecer. Enquanto continuar investindo, esperando segurança, esperando alguma coisa nesses deuses falsos, vai terminar tudo em frustrações. Mais do que isso, pode resultar na morte.
Mas se nós realmente nos arrependemos, abandonarmos ídolos, viver vida de santidade, vida de consagração, vida de obediência, assim como Moisés, a sós com Deus, contemplando a glória de Deus, ouvindo as maravilhas de Deus. E com isso, quando terminar mais um ano, realmente foi um ano muito bom, porque eu vivi comunhão com Deus, e Deus tem falado grandemente comigo, e Deus tem me orientado bastante. É obedecer. Eu tenho tido experiências maravilhosas. Que assim seja o ano novo que está chegando, e que nós possamos mudar as atitudes que não são corretas a partir de hoje, e nós possamos consagrar hoje no altar de nosso Deus.